falei outra coisa, né? Não. Você Às não vezes vai ficar acontece isso. chateado, não, né? Não sem problema. Qual é a origem de Brioschi? É italiano. 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 E esse exame detecta o quê? A entidade fibromialgia, inclusive? Pois é, uma coisa bem interessante, né? É um exame que capta calor do corpo humano. E é uma coisa assim tão antiga da medicina, mas que está sendo vista de outros olhos porque a gente consegue detectar diversas doenças. O mais simples seria a inflamação, né? E a fibromialgia vem um contexto bem interessante de uma pesquisa que a gente fez aí em São Paulo. É, porque a fibromialgia é um enigma ainda, né? E alguns médicos, eu conheço alguns que falam, não me fale dessa entidade. Como se fosse uma coisa totalmente... E é isso, cria fora um de problema aparelho. social muito grande, porque muitos pacientes entram numa descrença, tanto não só com o meio médico, mas com os próprios familiares, né? E você acredita nela, né? Não, ela é uma doença que... É real. Real, bem documentada, bem estudada. Claro que tem algumas, como várias doenças dentro da medicina, muita coisa para ser estudado ainda, né? E a gente viu um aspecto dela, que é a questão da termorregulação do corpo humano. Que é as pessoas que têm essa doença, a fibromialgia, elas têm a distribuição de calor no corpo totalmente diferente de uma pessoa que não tem dor crônica, como tem na fibromialgia. Então, é uma forma que a gente está desenvolvendo de documentar esse problema, porque é uma doença que não se tem uma documentação além da avaliação clínica. E a avaliação clínica pode modificar de acordo com a experiência do profissional. Então, um profissional ainda que conhece pouca doença e outro que tem muita experiência, vai às vezes deixar de fazer esse diagnóstico. E a termografia ela vem documentar isso de uma forma muito clara. E a sua formação é qual? É reumatologia? Eu trabalho na área de dor hoje, no Hospital de Clínicas. A gente faz parte de grupo de pesquisa e atendimento também. Específico para dor? Para dor. Eu trabalho especificamente em termografia, só nesse exame. Então vamos esclarecer uma coisa assim, para quem não sabe o que é fibromialgia. É uma dor? É uma dor. Inflamação é o quê? É uma dor crônica, então uma dor que tem mais de 3 meses, pelo menos, e que afeta o corpo inteiro. Então a pessoa é sensível em todas as regiões do corpo. Então ela geralmente tem outros sintomas como fadiga, então elas vivem cansadas, tem problemas intestinais ou urinários, constipação, distúrbio do sono é muito característico e é muito comum ter depressão associado. Então assim, parece que a pessoa ela já acorda com dor e fica com dor direto, né? E a gente encontra isso muito comum e é muito prevalente em mulheres. E ela tem que ser necessariamente deprimida? Não. É uma A característica... pessoa pode ter dor e não ter depressão? Pode ter dor e não ter fadiga? Pode. Ou não? Pode. Tem que ser associado para caracterizar? Não. Ela são vários sintomas que caracterizam a doença. E como ela não tem um exame de sangue, um exame de imagem, às vezes cria dúvida, porque dependendo da situação, pode dizer assim, não, essa pessoa só está depressiva, ela só está... É uma fase que ela está passando na vida, ou é um problema que ela tem no trabalho, isso aí. Então, e tem pessoas que acreditam nisso e acabam deixando de tratar. E o problema é que quem tem essa dor, essa fibromialgia, como qualquer outra pessoa, ela pode ter outros problemas. Ela pode ter uma tendinite, ela pode ter uma artrite associado, que também acaba deixando de ser diagnosticado, porque não, isso aí ela é depressiva. Então, essa tendinite, ela não se descobre, porque tudo que palpa na pessoa dói. Então, até para o médico descobrir outras doenças que podem surgir associadas, fica difícil. Né? E esse exame, porque eu vi você no Globo Repórter, e vi que tinha uma imagem colorida, com vermelho, com azul, né? Sim. Isso é o exame, é essa maquininha? Eu trouxe o sensor que me pediram, né? Ele é um sensor, ele filma, simplesmente filma a pessoa, e ele vai, através das cores, ele mostra a distribuição térmica, temperatura. Então, assim, não tem contato com a pessoa. Eu posso fazer uma criança, gestante, não tem contraindicação nenhuma. Ele está simplesmente filmando o calor. Ele está fazendo como se fosse uma avaliação clínica, só que eu estou enxergando de outra forma. Eu estou enxergando a temperatura do corpo. E enxergando isso, eu estou tendo muito mais informação do que simplesmente estar palpando, falando com você. Né? E a pessoa que tem eu estou mostrando aqui, não sei se está aparecendo na tela. Vai aparecer. Já está você aqui na imagem, que toda colorida. Olha. Aí. Né? Não. Tem toda uma... Sou eu, toda assim. Estou até com medo de olhar. Então, veja só, é uma coisa simples, Amarela aqui mesmo. que não interfere. Então, eu não tem como... não atrapalha, assim. Você está ali, eu estou filmando e simplesmente isso. Então, para quem tem dor crônica, que tem que deitar numa máquina ou levar
uma estimulação elétrica, como a eletroneuromiografia, não tem nada disso. Eu posso avaliar a pessoa, corpo inteiro. Esse exame é de corpo inteiro, né? E, é claro, aqui só está o aparelho, tem a interpretação em cima disso, tem um laudo que se faz, né? Não é um método experimental, ele é um método que tem, pela Associação Médica Brasileira, existe um código específico hoje, né? Ou seja, ele é sério, né? Não, assim, a gente não dentro está dos falando... padrões da medicina, A gente não está é falando de medicina uma... alternativa, a gente está falando de uma sofisticação da avaliação clínica, né? Onde a gente pode identificar o paciente com fibromialgia associado com a avaliação clínica e principalmente as doenças associadas nesses pacientes, que é o grande problema hoje. Que nem eu falei, ele pode ter outra doença associada que... E o tratamento é com remédios, com terapia, com fisioterapia? O tratamento é individual, eu digo hoje. Depende do resultado que der esse exame, né? Esse exame ele contribui isso, mas eu digo assim, não existe uma fórmula mágica para tratar o paciente com fibromialgia, porque cada um tem um contexto. Tem um contexto não só ali da doença, mas biopsicossocial que a gente chama. Com a família, com tipo de condições financeiras para um tratamento. Então a gente tem que ver todos esses aspectos quando fala em tratamento. Não é simplesmente um remédio ou uma fisioterapia. Ou uma coisa. Porque é uma coisa a longo prazo, né? Mas a recuperação, quer dizer, porque as pessoas que têm fibromialgia se queixam de dores constantes, todo dia, toda hora, é uma coisa bem desagradável. Quando elas né? não são tratadas, medicadas, sim. Pois é. Quando elas têm o tratamento, elas conseguem ter uma vida normal, ou próximo do normal, pelo menos fazer as atividades dela que elas necessitam. Então, o nosso objetivo é a reabilitação para as atividades normais. E é só através desse exame ou você pede também exame de sangue, óleo fã, sei lá? Não, sim, a gente pede tudo, porque a gente tem que excluir outras doenças e procurar as doenças associadas, né? O que acontece hoje, assim, que esse exame ele vem complementar uma lacuna muito grande. Porque quando se fala em fibromialgia, já começa pela questão é verdade ou não é verdade? Da credibilidade. Tem ou não tem? Né? E quando a gente faz o exame corpo inteiro, a gente já sabe, essa paciente possivelmente tem fibromialgia, a gente vai confirmar isso pela avaliação clínica, que sempre tem que ter avaliação clínica. Você pode até descartar uma que eventualmente não tenha mesmo. Ou não, o padrão é totalmente normal. Então, puxa, será que é um quadro mais de depressão? Possivelmente sim. Mas a doença fibromialgia, se a gente examinar, possivelmente não seja. Existe um padrão no exame? Existe um padrão de normalidade. A gente fez foi tese do meu pós-doutorado até. Então, no Hospital das Clínicas de São Paulo, a gente fez um estudo para ver se detectava esse padrão no paciente com fibromialgia. Então, hoje, a pessoa que tem fibromialgia, na frente da câmera, é possível dizer, tem fibromialgia. Só que, claro, tem que fazer avaliação clínica e complementar com outros exames, porque tudo vai se encaixando, né? Só que nesse emaranhado de possibilidades, fica muito mais fácil quando tem usa a tecnologia nesse sentido. Eu não posso usar a tecnologia só para isso, né? Confiar 100% no exame. Chega aqui, já peço o exame e vou confiar nisso. Não, ele é uma complementação da avaliação médica. Né? A avaliação clínica é primordial, sempre, é essencial. Sempre, para todos os exames. Mas ele reforça isso, ele tira aquela zona